Bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Temos em mãos um material bem interessante, um extrato de um manual sobre tiro tático realista. Parece que veio de um sistema de jogo, mas olha, o conteúdo vai fundo nos detalhes técnicos, históricos, práticos do mundo real mesmo. Exatamente. É um material bem denso, sabe? Vai muito além de regrinhas. Cobre desde a história, os mitos que rolam sobre armas de fogo, até as técnicas de tiro, as posturas, como deixar a arma pronta para usar, escolha de equipamento, modificações e até a parte mental, né? O psicológico. E a nossa ideia aqui é, garimpar o que tem de mais valioso, mais surpreendente nesse material. Vamos focar naqueles fatos que desafiam o que a gente costuma ouvir, nos detalhes práticos, no porquê das táticas e tecnologias serem como são, é para ter uma visão mais profunda do tiro tático, né? Além do que a gente vê nos filmes. O manual usa uns termos técnicos, talvez por causa da origem, mas a gente traduz aqui para ficar claro. É um ótimo ponto de partida para desmistificar muita coisa e entender a complexidade real que tem por trás dessa habilidade, sabe? Perfeito. Então, vamos começar justamente por aí. Mitos e lendas. O material diz que muito do que a gente pensa sobre armas vem de filme, de desinformação, certo? Sem dúvida. E ele já começa, assim, atacando uns mitos bem fortes. Por exemplo, aquela ideia de que usar arma de grosso calibre, tipo a .50, contra soldados inimigos, que seria proibido pelas convenções de Genebra. Ah, sim. Aquela história. Nossa, super comum, né? Que só pode atirar no equipamento, não na pessoa. Pois é, só que a fonte esclarece que isso não está correto. As convenções que importam para isso são as de Haia, que falam da guerra em terra, e elas não proíbem usar .50 contra combatentes. Manuais militares de verdade, tipo dos Estados Unidos, confirmam isso. O que pode acontecer é ter regras de engajamento específicas para uma missão, sabe? Uma limitação ali. Mas não é proibição legal internacional geral. Entendi a diferença. É uma confusão normal, então, entre lei de guerra e ordem de operação. E sobre o famoso poder de parada do calibre 45 ACP, da Colt 1911. Essa pistola é uma lenda. É outro caso clássico de mito com um fundinho de verdade, mas assim, muito exagerado. O material bota em perspectiva. O calibre .45 ACP, de fato, tem uma leve vantagem estatística para incapacitar alvos sem colete, comparado com o 9mm Parabellum. Uma capacidade um pouquinho maior de causar ferimentos sérios. Leve a palavra-chave, então, porque a lenda faz parecer quase, mágico. Exatamente. Essa vantagem pequena vem com desvantagens grandes. Perfura menos barreiras ou coletes leves, a munição é mais cara, mais pesada, ou seja, você carrega menos tiro e o recuo é bem maior. Isso exige mais força, mais treino para controlar, principalmente se for atirar rápido, além da foca só na vantagem e esquece o resto. Faz todo sentido, pensando de forma prática. E as espingardas? O material fala daqueles mitos de cinema tipo o triturador de chumbo. Sim. Aquela ideia de que um tiro de espingarda de perto pulverize o alvo. A realidade, segundo o material, é mais complexa. Embora a área atingida seja larga por causa dos múltiplos projéteis, os bagos de chumbo, a penetração de cada bago individualmente é muitas vezes menor e mais superficial que a de uma bala única, de fuzil ou pistola. Pode ser até menos letal, dependendo de onde pega, paradoxalmente. Que curioso isso. E o outro mito? Da varredora de ruas. A cena clássica do herói que atira uma vez e derruba vários inimigos. Pura ficção, na maioria das vezes. A fonte traz um dado interessante. A dispersão dos bagos é de mais ou menos 1 polegada para cada jarda de distância, tipo uns 2,5 centímetros para cada metro, mais ou menos. Bem perto, isso faz um padrão de impacto do tamanho da palma da mão. Dificilmente acerta múltiplos alvos, a não ser que eles estejam literalmente colados. Aliás, por isso espingarda não é boa para a situação com refém perto do alvo. Nossa, isso muda bastante a imagem que a gente tem delas. Falando em proteção, tem o mito da armadura da estrela de lata, o xerife salvo pelo distintivo. Exato. O material desmistifica isso também. Objetos pequenos, tipo distintivo, livro de bolso, celular, o valor de proteção é quase zero, sabe? Os casos que contam de salvamento,
Geralmente tem outros fatores. A bala já estava fraca pela distância, ricocheteou antes, era munição com defeito. É mais sorte que proteção de verdade. Mas o texto compara isso com algo que pode dar alguma proteção real, mesmo que limitada. Sim, curiosamente, carregadores de munição sobressalentes, de metal e cheios, quando estão naqueles porta-carregadores no colete. Um carregador de aço, tipo de AK-47, pode dar uma resistência parecida com um colete leve básico. Um de alumínio tipo do M16, um pouco menos. Não é uma blindagem garantida, claro, mas é bem mais proteção que um livro ou um celular. Interessante mesmo. O material ainda cita rapidinho outros erros comuns, né? Tipo a ideia de que o fuzil AK-47 nunca falha, ou que o M16 americano falha o tempo todo, ou que dá para trocar munição 7,62 mm diferente, ou até que calibre menor, tipo 5,56 mm, foi feito só para ferir e não matar. Sim, e ele corrige isso tudo. O AK-47 pode falhar, sim, claro, principalmente se tiver mal cuidado. O M16 moderno, bem mantido, é bem confiável. As munições 7,62 mm da OTAN e a soviética do AK-47 são completamente diferentes. Não dá para usar uma na arma da outra de jeito nenhum. E a adoção de calibres menores, como o 5,56 mm pela OTAN, foi por razões práticas. O soldado carrega muito mais munição com o mesmo peso, o recuo é menor, o que facilita controlar em rajada, e o alcance ainda é bom para as distâncias de combate mais comuns desde a Segunda Guerra, que geralmente são mais curtas do que se pensava. Fascinante como a realidade tática é mais pé no chão que as lendas. Vamos mudar o foco para a arte do tiro em si. O material traz informação sobre distância típica de confronto? Traz sim e confirma o que a gente espera. Para a pistola, o uso é quase todo a curta distância. A maioria dos confrontos policiais históricos foi a menos de 7 jardas, tipo 6 metros, com uma média de só 3 jardas, menos de 3 metros. O texto cita exemplos tipo o tiroteio no OK Corral e o massacre de Miami de 86, onde a maioria dos tiros foi a menos de 10 jardas. Para militar, pistola é arma secundária, para defesa ali, na hora. E para armas longas, como fuzis, a lógica é a mesma? Aí tem uma evolução clara. Fuzis antigos, de ferrolho, eram pensados para centenas de metros. Mas já na Segunda Guerra, viram que a maioria dos combates era mais perto, muitas vezes menos de 350 jardas. Fuzis de assaltos modernos são otimizados para engajamentos entre 300 e 500 jardas. O M4 americano, por exemplo, geralmente ajustado para acertar alvo a 25 e 300 jardas. E os snipers? Tem diferença entre os militar e policial? Uma diferença enorme. Sniper militar geralmente atua entre 600 e 1.000 jardas, com recordes que passam de 2.700 jardas. Já sniper policial, tipo SWAT, atua em cenário urbano, com distância média de 70 jardas. O máximo registrado em operação real é uns 275 jardas. São necessidades e contextos totalmente diferentes. Isso realmente muda a perspectiva. E sobre as posturas de tiro? O material fala da diferença entre usar uma ou duas mãos com pistola. Sim. Historicamente, atirar com uma mão só era o padrão. Mas no século XX, técnicas com as duas mãos, como a postura Weaver ou a isósceles, viraram a regra porque dão muito mais estabilidade e controle do recuo. O material nota que mudar da pegada de uma para duas mãos geralmente exige uma ação para ajustar a mão, sabe? A não ser que o atirador tenha um treino muito específico para fazer isso mais rápido. E o tiro instintivo do quadril hip shooting? Isso tem alguma validade fora de filme de faroeste? Surpreendentemente, sim. Em situações bem específicas. Tem algumas vantagens. Pode ser mais rápido sacar direto para essa posição se você planejou. Ajuda a segurar a arma numa luta corpo a corpo, bem próxima, e dificulta para o oponente desviar a sua arma. É útil com arma muito pesada ou em combate muito, muito próximo. Para arma longa, sacar na altura do quadril também pode ser um pouquinho mais rápido em algumas situações. Interessante. Agora sobre mirar. Qual a diferença fundamental entre o tiro mirado, usando as miras da arma, e o não mirado, mais instintivo? O tiro não mirado, que chamam de instintivo ou snap shooting, foca a atenção toda no alvo, não nas miras. É rápido, permite atirar enquanto você se move ou se esquiva
e funciona bem de perto, ignorando até pequenas penalidades de pouca luz. É o tipo de tiro que laser ajuda bastante. E o tiro mirado? Esse já envolve alinhar o olho com a alça de mira, a massa de mira e o alvo. É mais preciso por natureza, principalmente a médias e longas distâncias, mas exige mais tempo, mais concentração. Geralmente impede que você se esquive ou se mova rápido porque o foco é manter o alinhamento das miras. E claro, não funciona com o tiro do quadril. Faz sentido. Falando em preparar a arma, o material detalha as condições de prontidão, especialmente para pistolas de ação simples como a 1911. Pode explicar os conceitos principais? Claro. É um sistema para descrever o quão pronta a arma está para atirar, pensando no equilíbrio entre rapidez e segurança. As principais são: condição 1, bala na câmera, cão armado, trava de segurança ligada. Para atirar, só destravar, o que dá para fazer rápido com treino e apertar o gatilho. É rápido, mas algumas organizações acham arriscado e não deixam. Condição 3, câmara vazia, cão desarmado, carregador na arma. É o jeito mais seguro de carregar. Para atirar, tem que puxar o ferrolho para trás e soltar. Isso alimenta a câmera e arma o cão. É mais lento, mas é o padrão para muito policial e militar na rotina. Tem outras condições, como a 0, pronta para atirar, sem travas, e a 2, bala na câmera, cão desarmado, tem que armar o cão antes. Mas a 1 e a 3 mostram bem o dilema: rapidez versus segurança. Porque geralmente podem atirar da condição 2 sem precisar armar o cão com a mão. Muito claro esse balanço entre velocidade e segurança. Passando para técnicas e táticas mais específicas. O que seria a recarga de Nova York? É um jargão tático para uma coisa bem simples. Em vez de perder tempo recarregando a arma principal quando acaba a munição no meio do tiroteio, o atirador simplesmente larga a arma vazia, ou guarda se der tempo, e saca uma segunda arma carregada, geralmente uma pistola reserva. É mais rápido que recarregar sob pressão. E a recarga tática é o contrário? Não exatamente. A recarga tática acontece numa pausa do combate. O atirador aproveita o momento de calma para trocar um carregador que ainda tem bala, mas está meio vazio, por um carregador cheio. O carregador meio vazio ele guarda no bolso ou no colete para usar depois se precisar. A ideia é estar sempre com a capacidade máxima para um próximo confronto. O material também menciona o Double Tap e o Mozambique Drill. São técnicas comuns. O Double Tap é dar 2 tiros rápidos no mesmo lugar do alvo, geralmente no tronco, para aumentar a chance de incapacitar. O Mozambique Drill, ou Failure Drill, é uma evolução. 2 tiros rápidos no tronco, aí você olha rápido se o alvo parou, se não, um terceiro tiro mais na cabeça. É uma técnica avançada, difícil de fazer sob estresse. Atirar em movimento sempre atrapalha a mira, imagino. Existe alguma técnica para diminuir isso? Sim, tem uma penalidade padrão por atirar se movendo. Mas o manual menciona uma técnica específica de CQB, sabe, combate em lugar fechado, chamada Tactical Walk ou Combat Glide. É um jeito de andar mantendo a parte de cima do corpo estável, para a arma balançar menos. Com treino, dá para atirar em movimento com bem menos penalidade, ou até sem. E o fogo de supressão? Qual o objetivo? O objetivo não é acertar um inimigo específico necessariamente, mas usar muito tiro, geralmente de arma automática, para forçar os inimigos a se esconderem, a abaixarem a cabeça, impedindo que eles atirem de volta ou se movam. É uma tática para controlar uma área ou dar cobertura para aliados avançarem. Falando em sobreviver, como o material aborda a questão de não ser atingido? Ele sugere que, realisticamente, nem todo inimigo é um atirador de elite. Fatores como distância, visibilidade, movimento e o próprio estresse afetam a precisão. Além disso, usar cobertura de forma inteligente e se mover sempre são cruciais. A ideia de esquiva tática não é desviar de bala, mas sim se mover para dificultar a mira do atirador. E no nível de equipe, que táticas são destacadas? A comunicação é vital, mas super difícil no caos. Sinais de mão, rádios, até munição traçante são usados. Exercícios pré-treinados, os Battle Drills, são fundamentais para a equipe reagir de forma coordenada sob pressão. Como o fogo e manobra. Exatamente. Também chamam de Bounding Overwatch. É um conceito básico.
Uma parte da equipe dá cobertura com fogo, supressão, de um lugar seguro, enquanto a outra parte avança rápido para a próxima cobertura. Depois, inverte os papéis. É a base do movimento tático de pequenas unidades. E em emboscadas? A chave é a surpresa. O material descreve a clássica emboscada em formato de L, onde um time de assalto ataca o flanco do inimigo, enquanto um time de suporte fecha a frente, criando uma zona de morte. E uma tática de retirada chamada peeling. Sim, é um jeito de recuar sob fogo de maneira organizada. O homem da frente atira para suprimir o inimigo, enquanto os colegas logo atrás esperam, dão cobertura e então recuam para trás e para os lados, um de cada vez, como se estivessem descascando a formação. Funciona bem em corredor ou trilha estreita, na selva ou cidade, mas exige muito treino para funcionar direito. Parece uma coreografia complicada sobre fogo. Mudando para equipamento, o que o manual diz sobre escolher a arma certa? Ele alerta contra a escolha só emocional ou por aparência. Para a pistola, fatores racionais são capacidade de munição, tamanho e peso para carregar e usar, se dá para pôr acessório, luz, mira, tipo de gatilho e até o acabamento, para resistir à corrosão. Para a espingarda tática, calibre 12 geralmente é o preferido, e a escolha entre ação de bombear, pump ou semi-alto e carregador de tubo ou destacável depende do uso, mas a visão geral da fonte é prática. Fuzil é a ferramenta principal, pistola é um kit de primeiros socorros para emergência. O material cita algumas armas específicas que se destacam por algum motivo. Talvez um exemplo. Sim, menciona umas bem interessantes. A BSA Welrod MK2, por exemplo. Uma pistola de ferrolho da Segunda Guerra com um supressor grandão integrado, feita para ser super silenciosa. Foi usada por forças especiais britânicas por décadas, até nas Malvinas e Guerra do Golfo. Uma arma de operação secreta clássica. Bem específica. E quanto aos acessórios? O que é considerado importante? Supressor de som é igual nos filmes? Supressor reduz o barulho do tiro, mas não elimina totalmente como na ficção, não. O som da bala quebrando a barreira do som, se for supersônica, e o barulho do mecanismo da arma ainda dão para ouvir. Eles são úteis para proteger o ouvido do atirador, reduzir o clarão do tiro e dificultar achar de onde veio o tiro. A legalidade varia muito de lugar para lugar. E miras especiais, luzes, laser? Luz tática acoplada na arma é crucial para identificar alvo com pouca luz. Laser visível ou infravermelho, para usar com óculos de visão noturna, ajuda na mira rápida, instintiva, de perto. Óculos de visão noturna, NVGs, deixam enxergar no escuro, mas têm limites. Reduzem a percepção de profundidade e podem dificultar usar as miras normais da arma. E como carregar a arma e munição extra? Tem muito tipo de coldre para pistola: cintura, ombro, tornozelo, peito, dentro da calça, cada um com um equilíbrio diferente entre rapidez para sacar e discrição. Para a arma longa, as bandolheiras, de 1, 2 ou 3 pontos, ajudam a carregar a arma e manter pronta para usar. Porta-carregador adicional é essencial. Tem também acessório para acelerar a recarga, tipo funil, onde encaixa o carregador para facilitar a entrada. E modificações nas armas, o gunsmithing, o que é comum? Coloca trilho para acessório, rosca no cano para supressor, às vezes converter calibre. Modificações mais radicais incluem mudar para a configuração bullpup, com um mecanismo atrás do gatilho que encurta a arma, ou cortar o cano e tirar a coronha. Essas últimas geralmente deixam a arma mais compacta para lugar apertado, mas podem piorar a precisão, aumentar o recuo e ter problema com a lei. Muita coisa para pensar. Mas equipamento não é tudo. A mentalidade e o treino parecem ser tão ou talvez mais importantes. Como o material aborda a psicologia do combate. Ele toca em pontos cruciais. Menciona pesquisas, como as do Dave Grossman, sobre a resistência psicológica natural que muita gente tem para tirar a vida de outra pessoa. E como o treino militar tenta condicionar o soldado a superar isso. Cita a necessidade de manter a cabeça fria, sob pressão. Talvez lembrando aquela frase famosa do filme Os Imperdoáveis. Fala também das reações pós-combate, tipo tremores e pesadelos. E os códigos de consciência de Cooper, o que são? É uma escala simples para descrever o nível de atenção e prontidão mental de alguém. Branco, totalmente distraído, nem aí para o ambiente, vulnerável à surpresa.
Amarelo. Alerta relaxado. Consciente do ambiente, atento a possíveis problemas, mas sem tensão. É o estado recomendado para o dia a dia, em lugar público. Laranja. Foco numa ameaça específica. Algo chamou atenção e está sendo visto como perigo potencial. A mente começa a preparar uma resposta. Vermelho. A ameaça é real e o combate está para começar ou já começou. Ação. Preto. Pânico. Paralisia mental e física por medo extremo. Preto. A ideia é evitar o estado branco e ficar principalmente no amarelo, subindo para laranja e vermelho se precisar. E os efeitos fisiológicos do estresse no estado laranja ou vermelho? A adrenalina causa um monte de efeito. Visão de túnel, perde a visão dos lados, perde coordenação motora fina, muda a percepção do tempo, abafa o som temporariamente. Tudo isso pode levar a erro de julgamento ou de técnica, mesmo em gente treinada. O texto até menciona a chance de ter reação de pânico ou hesitar em momento crítico, tipo estar sob fogo pesado ou ver um colega ser atingido. E depois do tiroteio, quais são as realidades imediatas que o material destaca? Primeiro, o barulho ensurdecedor. Tiro em lugar fechado pode causar dano auditivo permanente. Segundo, a sujeira. Resíduo de pólvora e óleo da arma ficam na pele e na roupa, algo que a perícia pode detectar. Terceiro, o cheiro característico da pólvora queimada. E por último, as reações de estresse pós-combate. Tremor, suor frio, palidez, náusea ou até uma euforia temporária e perigosa. Tudo isso reforça a importância do treinamento. Como o material compara os diferentes níveis de preparo? Ele deixa claro que tem um abismo entre um civil sem treino e um profissional. O treino policial básico pode ter dezenas de horas. Agências como o FBI exigem mais de 100 horas e milhares de tiros. O treino militar é ainda mais longo, inclui tática de equipe e exercício com fogo real. E unidade de elite, tipo SWAT ou Forças Especiais, passam semanas em treino intensivo, com cenário complexo, simulação em kill houses e combate simulado força contra força. Esse treinamento se traduz em quê na prática? Em mais habilidade técnica com as armas, reflexos mais rápidos e certos, o tal Combat Reflexes, conhecimento de tática individual e de equipe e a capacidade de fazer técnicas específicas sob pressão. Basicamente, transformar a ação complexa em reação quase automática. O material também agrupa essas habilidades e técnicas em estilos de tiro. Pode dar uma ideia do que isso significa? Sim, é um jeito de categorizar conjuntos de habilidades, técnicas e filosofias de treino. Por exemplo, o estilo Assaulter foca no combate agressivo em lugar fechado, CQB, usando fuzil de assalto ou carabina. É o estilo do soldado de infantaria moderno ou do operador de time de assalto tático. O Modern Pistol dá ênfase no uso da pistola com as duas mãos para máxima estabilidade e precisão, com foco forte em segurança no manuseio. Surgiu com instrutores como Jeff Cooper nos anos 60 e 70. Já o Point Shooting é quase o oposto. Foca no combate muito perto, usando tiro instintivo, sem mirar formalmente, com ênfase no saque rápido e, às vezes, tiro com uma mão ou do quadril. Tem raiz histórica, mas é menos comum hoje. Interessante como existem abordagens tão diferentes. Bom, fizemos um mergulho e tanto aqui. Recapitulando, exploramos a complexidade do tiro tático, que vai muito além de só apertar o gatilho. Vimos a importância de separar mito de ficção da realidade prática, seja sobre poder de parada de calibre, eficácia de espingarda ou legalidade de ações. Analisamos como técnicas, táticas e equipamentos evoluíram e se ligam, desde postura e condição de prontidão até manobra de equipe como fogo e manobra ou peeling. E, fundamentalmente, o papel crítico do treino e da mentalidade para lidar com o estresse e as consequências do combate. Foi uma boa exploração da riqueza de informação que esse material traz. Ele realmente mostra o tiro tático como uma disciplina com muitas faces, sabe? Envolvendo aspectos técnicos, táticos e psicológicos bem profundos. Sem dúvida. E para deixar uma reflexão final no ar, o material cita instrutores clássicos como Fairbairn e Sykes, que diziam algo tipo: tiro-alvo não tem valor nenhum para aprender a usar a pistola como arma de combate.
Considerando tudo que a gente falou sobre estresse, movimento, o caos do confronto real, até que ponto o treino em ambiente controlado, por mais realista que tente ser com kill houses e simulações, consegue mesmo preparar alguém para a imprevisibilidade brutal da violência real? Onde será que termina a eficácia do treino e começa o que não dá para prever? Fica a questão aí.